Oi, pessoal, tudo bom? Eu acho que todos, ou a maioria, lembram de mim. Eu sou a Ellen, da Semente Negócios, e hoje vou ser a host aqui e apoiar esse webinário que a gente vai fazer com a ilustre presença do seu João Guadanin. Então, eu sei que estão todos aqui só para escutar o mestre falar, não é mesmo? Então, só a gente se situando, a gente está fazendo esse webinar muito como uma comemoração, mas também uma atenção a esse Dia da Cooperação, ou Dia Internacional do Cooperativismo, que foi agora no dia 6 de julho, aliás, vai ser agora no dia 6 de julho, e a gente está aqui propondo uma atividade para aproximação dessas organizações comunitárias sustentáveis, ditos vocês, com instituições financeiras e de crédito. Que vai ser um pouco do nosso motivo da terceira imersão, de explorar esses recursos financeiros, acessos, e como é que a gente se prepara em termos de gestão, e o que a gente precisa ter de instrumental para ter mais possibilidade de conseguir esses recursos. Então, vamos direto ao que interessa, vou passar a palavra aqui para o Guadanin. Quero lembrar a todos que vocês têm como se comunicar com a gente, mandar perguntas pelo chat que tem aqui do ladinho. Então, eu vou estar acompanhando as perguntas e vou estar passando aqui para o Guadanin. Podem enviar perguntas a qualquer momento, então qualquer coisa que ele fale que não tenha ficado claro, podem enviar, que a gente vai responder por aqui. Então, Guadanin, a palavra é sua. Boa tarde, companheiros. Primeiro, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? A Ellen falou alguma coisa que não é verdadeira, mas vamos lá. Quem tem méritos realmente são vocês, né? Os dirigentes, os que se dedicam ao sistema cooperativo e associativo, né? Trabalhar com cooperação não é fácil, né? Então, primeiro, registrar isso. A outra, o esforço que faz a Semente, a Conexo, mas especialmente a Semente, nas duas jornadas anteriores, das duas imersões anteriores, vocês viram partes muito importantes do desenvolvimento das organizações, né? A questão de gestão, de administração do negócio, né? Eu acho que foi muito bom, assim como, e essa eu participei, a parte de comercialização. Vocês, me parece que tiveram uma oportunidade muito interessante de conhecer coisas novas e tal. Com financiamento, recursos, é uma coisa parecida. E por que a gente propôs essa atividade do Dia do Cooperativismo, o Dia da Cooperação? Primeiro, para que vocês saibam que as organizações financeiras existem, estão aí, vocês conhecem, vocês têm um ou mais bancos com quem vocês trabalham, mas a gente não se deve, nós não devemos nos lembrar apenas do dia em que precisamos do dinheiro. Manter relações é uma coisa permanente. O primeiro relacionamento que a gente faz com uma pessoa é quando a gente nasce, quando a gente chora, né? Toda criança chorou, levou um tapa na bunda, aquela coisa normal de criança, né? Quem é pai ou mãe sabe como é que é. E quem não é, imagina como é que foi, né? Então, esse tipo de atividade, relacionamento, é uma coisa que precisa ser permanente. O momento, dia 6 de julho, o dia da cooperação, o dia do cooperativismo, é um momento ímpar, importante, porque a gente vai trazer para dentro dessas organizações o principal agente financeiro para conhecer um pouco melhor a cooperativa. A proposta, eu ontem passei para vocês aquilo que sugeri, né, em termos de importante, é importante vocês falarem, né, mas a ideia é de dizer para o pessoal do banco como é que vocês são, com quem vocês trabalham, quem são os associados, a renda, a atividade, as instalações, como é que vocês operam, né? Fazer uma apresentação sem que vocês estejam premidos pela necessidade do recurso. Quer dizer, algumas das nossas organizações, alguns de vocês, estão com essa premência, estão com a necessidade de recurso. Mas, nesse dia, se possível, falem de vocês. Falem da parceria, mostrem quem vocês são, como vocês atuam, os benefícios que vocês geram para os associados, para a comunidade, para os municípios onde vocês atuam, né? Isso é muito importante para o pessoal do banco entender que vocês são muito mais do que aquilo que eles conhecem vocês. Eles conhecem vocês pelo caixa, pelo dia em que vocês tomaram o financiamento e pagaram, especialmente quando pagaram, né?
eles precisam conhecer como pessoas, conhecer vocês como administradores, conhecer a organização com quem vocês trabalham, ter um diálogo aberto, trocar ideias, tá? Essa oportunidade é uma oportunidade ímpar para vocês dialogarem, conversarem, trocarem informação. E, claro, eu recomendo sempre que essa roda de conversa seja muito amistosa. Tem um roteirozinho que eu apresentei, mas vocês podem modificar, podem estabelecer, inclusive, com esses parceiros, outro roteiro. Não precisa ser no dia 6, que é sábado, né? Próximo sábado. Pode ser na sexta-feira, ou na quinta-feira, ou na semana seguinte, né? Ou até na outra semana. Mas o que importa é que vocês realizem essa atividade antes da nossa próxima imersão. Para quê? Para que as experiências que vocês vão colher desse diálogo, em tese de apresentação, uma roda de conversa, uma conversa entre parceiros, entre amigos, né, seja relatado para os demais. A gente aprende se relacionando. Cooperação é relacionamento, é interação, é entreajuda. Então, esse esforço que vocês farão no dia 6, no dia da cooperação, é um esforço que vai beneficiar, inclusive, todos nós, né? Os depoimentos que vocês vão levar nos dias 16, 17 e 18 de agosto, lá em São Paulo, nos ajudarão a todos. Então, esse dia da cooperação é um dia da cooperação de uma pessoa, de uma organização, que é o agente financeiro, importante para vocês, de vocês que são importantes para o banco, para a cooperativa de crédito com quem vocês trabalham. Não deixem de mostrar a eles o que vocês geram de negócios, o potencial de negócios que vocês são, as possibilidades de parceria que vocês podem construir para frente, né? O número de sócios ou de associados, cooperados de vocês que já trabalham com esta cooperativa de crédito ou este banco, né? Mostrem que vocês são muito mais do que apenas um negócio econômico, uma atividade produtiva, né? Vocês têm sócios, têm gente, e essas gentes, essas pessoas, precisam também de serviços financeiros de qualidade e em quantidade, né? Feito esse dia, divulguem. Não deixem de dar notícia que, como uma das atividades que vocês farão ou estão fazendo já em comemoração ao Dia do Cooperativismo, o Dia da Cooperação, é essa aproximação, essa roda de conversa, esse diálogo, vocês chamem da melhor forma que vocês entenderem, né? Com o principal agente financeiro de vocês. Destaquem o papel, a importância que esse agente financeiro teve e tem, e que vocês pensam que ele terá no futuro, né? Sempre é importante salientar que parceria vem também de um processo de reconhecimento do esforço que eles fazem, né? Que os agentes financeiros, que as cooperativas fazem com vocês, e daquilo que para frente ainda, né? O futuro, o que vocês esperam desse futuro. Então, na notícia, aquilo que for conversado, vocês procurem mostrar também as perspectivas que se abrem para a cooperativa ou para a associação a quem vocês pertencem, né? Tem mais duas atividades que nós listamos que nós queremos que vocês desenvolvam antes da próxima imersão. Com o apoio dos consultores da Sementes e da Conexus, né? Dos mentores, eventualmente a gente pode ajudar, né? Mas busquem ter um plano de captação e aplicação de recursos financeiros. A gente não pode ter um plano só quando a água toca no pescoço, né? Algumas das nossas organizações hoje estão com essa premência urgente, nós estamos aí à busca de recursos, né? O ideal é que essa situação não seja o normal. O normal é que nós temos um plano, temos planejamento para crescimento, temos planos estratégicos, metas, né? E esses planos exigirão, em algum momento, algum recurso. Então, busquem sempre um diálogo antecedendo os problemas e façam um plano de captação e aplicação de recursos, se possível, já dialogado com o agente financeiro ou com os agentes financeiros, né? E levem para a próxima jornada, né? A ideia que nós temos é de que lá
também cada uma das organizações faça um pequeno relato do que está pensando e tal, porque a gente cresce a partir daquilo que os outros também pensam, raciocinam. Então, essa ideia da troca, da interação, da entreajuda, né, também tem que existir nessa hora do recurso financeiro. E a terceira atividade que eu proponho para vocês, para começarmos o debate sobre finanças, né, é que vocês listem as dificuldades e entraves que a cooperativa, que a associação tem quando procura fazer a gestão dos recursos financeiros e a captação de recursos financeiros, né? Vai desde o processo de capitalização da cooperativa, qual é o tamanho da cota-parte, né? De quem são os bens, o nível de garantia que vocês podem oferecer, a quantidade de recursos que vocês geram, as despesas que vocês têm, o que é a sobra, né? Desse processo, dessa atividade econômica, o que sobra, né? Como é que vocês conseguem remunerar os associados, como é que é essa relação com o mercado, né? As dificuldades e entraves para gestão e captação de recursos financeiros, né? A gestão vai desde o recebimento da produção com o associado, com o cooperado, o pagamento à vista, pagamento por preço justo, né? Ou pelo melhor preço do mercado, se possível, né? Até a comercialização da produção, aquilo que vocês farão lá adiante, né? Então, essa ação de educação, essa ação de análise interna, né? de inflexão para dentro, para vocês olharem para vocês, vai ajudar também na reflexão quando nós tivermos a oportunidade lá em São Paulo de trocarmos, interagirmos sobre esses temas, tá? Há inúmeras possibilidades de recursos. Nós agora não estamos trabalhando com isso. Estamos trabalhando com um processo de aproximação, de relacionamento, um dia da cooperação. A ideia é que vocês cooperem com o banco, fornecendo informações e que o banco ofereça para vocês informações de como é que ele atua, como é que ele enxerga vocês, que tipo de dificuldades ele entende que vocês têm que superar para possibilitar a ampliação dos recursos financeiros, do acesso, né? Façam isso e tenham sempre presente. Isso é uma das atividades que vocês desenvolvem no dia a dia. Vamos aproveitar a oportunidade do dia 6 de julho para chamá-los e conversar junto. Essa é a proposta. Bom, há uma pergunta aqui: o que tem que ter um plano de captação de recursos? Bem, essa é uma pergunta chave, importante. Toda vez que vocês pensam no desenvolvimento da organização, vocês têm que prever que isso tem custo, vocês preveem o custo, né? Então, um plano de desenvolvimento ou de captação, né, está muito relacionado com o plano estratégico, com os objetivos e metas que a cooperativa ou a associação tem. Vocês precisam expandir o parque industrial de vocês, precisam melhorar o sistema de transporte, precisam melhorar o sistema de embalagem, precisam ter mais recursos para financiamento de custeio aos associados. Enfim, quais são as necessidades? A partir dessa necessidade, né, que são imensas em algumas situações, né, as cooperativas maiores têm N necessidade de recursos, vocês façam um plano de captação. O plano de captação sempre deve buscar, e vocês já fazem isso, as linhas de crédito mais baratas, de menor custo, de menor taxa de juro. Nós sempre insistimos que o crédito rural no Brasil, particularmente o crédito rural do Pronaf, né, a maior parte dos nossos cooperados, dos nossos associados são pronafianos, tem a DAP, as nossas organizações também têm a DAP jurídica, né, quase todas, ou todas. Então, o melhor ferramental financeiro que nós temos hoje é o crédito rural do Pronaf. Pensem o plano que vocês têm de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de melhoria da renda da sua organização e verifique quanto de recurso financeiro vocês têm, o que a cooperativa pode dispor para fazer esse plano, né? Se tornar realidade. E façam uma previsão de captação de recursos.
Essa que é a proposta que vocês têm que desenvolver. Não há um horizonte de prazo, até porque algumas organizações têm um plano estratégico, um plano de metas mais largo, né? Em geral, um período de anos, 4, 5 anos, e outras têm um período mais curto, de 1 ou 2 anos, né? Então, o plano de captação de recursos tem que atender, ou tem que ser posterior, né? Precede o plano de captação de recursos, o plano estratégico, o plano de metas, ou o plano de desenvolvimento da organização que vocês pertencem, né? A partir dessas metas, dessa ideia do que vocês querem, para onde vocês vão, onde vocês querem chegar, vocês têm um volume de recursos que vocês podem contar e outro volume de recursos vocês vão captar dos agentes financeiros. O que vocês pensam que é esse plano, então, em cima disso que é a proposta? Eu creio que a atividade é simples, é fácil e é do dia a dia de vocês. O que a gente espera é que vocês trabalhem nessas linhas que nós estamos dando, nessas três ações, como eu chamei, né? Uma ação é o dia da cooperação, a outra ação é o plano de captação e aplicação de recursos financeiros, e outra é uma listagem de dificuldades e entraves, né? Para que esse plano se execute, para a gestão financeira, para a captação de recursos, porque, basicamente, a terceira imersão será uma oportunidade para a gente interagir, trocar em cima de coisas reais, do dia a dia de cada organização. A proposta que a gente tem é de que vocês interajam em cima dessas três atividades, né? Como é que foi a conversa com o agente financeiro? Quais foram os pontos fortes, aquilo que vocês salientam como positivo e aquilo que vocês entendem que é problema? Por exemplo, um problema provável, né? Vocês convidam o pessoal do banco e ele vai alegar que não tem tempo. Isso dificilmente vai acontecer numa cooperativa de crédito, eu espero, né? Um banco cooperativo ou uma cooperativa de crédito, mas até, eventualmente, o pessoal da cooperativa de crédito pode dizer, bueno, eu estou sem tempo, estou sem condições, eu não sei o quê. Então, vai desde isso, né? Claro que aí vocês vão buscar outra alternativa, outro agente financeiro, né? Essa seria uma situação extrema, né? O pessoal do agente financeiro da cooperativa se negar a participar do dia de cooperação, até aquilo que eles vão trazer de contribuições mesmo para vocês, tá? É interessante que vocês ouçam com calma, né? Nesse momento. Assim, nesse dia da cooperação, o dia mesmo, procurem estar todos os diretores, todos os conselheiros, quer dizer, o máximo de pessoas possíveis, porque sempre é um momento de aprendizagem, né? Quanto mais pessoas entenderem o que é um banco, o que é uma cooperativa de crédito, quais são as unhas encravadas que se tem para conseguir financiamento, para buscar crédito, como é que raciocina o banco, o que é essa história de garantia, como é que eles nos enxergam, né? Tem agente financeiro que tem, por exemplo, o Banco do Nordeste, alguns trabalham com o Banco do Nordeste, ou procuram trabalhar. O Banco do Nordeste decidiu que não financia mais cooperativas de nenhuma espécie. Eles têm um histórico recente de grande inadimplemento nas cooperativas lá da região, e, por decisão do Conselho de Administração do banco, eles decidiram não financiar mais. Agora, existem artifícios, formas, uma delas é financiamento para o agricultor, para o direto, né, que tem o CPF da pessoa, e esse recurso, o associado, o cooperado, autoriza a cooperativa a administrar o recurso. Isso também pode ser feito numa associação formal ou informal. Então, explorem todas as oportunidades, as possibilidades para contornar, por exemplo, uma unha encravada grande que é esse tal de Banco do Nordeste, né? O Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem imensas restrições a financiamento a cooperativas. Por quê? Como? Agora, no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, na Cressol, no Bancicred, no Bancoop, no Bandes, todos esses bancos, eles têm gerentes, têm pessoas nas agências que são pessoas como a gente e que raciocinam
parecido com a gente, muito provavelmente, né? Então, conhecer essas pessoas, como é que eles raciocinam, como é que eles veem, independente da diretriz que o Banco do Nordeste dá, o que que o gerente pensa, como é que ele age, quais são os caminhos que ele pode nos dar diante das dificuldades que ele também enfrenta. Em muitas situações, essas decisões de cima para baixo prejudicam o gerente, né? Então, como fazer para superar isso também, tá bem? A outra pergunta que eu tenho aqui é como uma cooperativa deve ou pode ser organizada para ter capacidade de pagar o recurso? Essa é uma pergunta também chave, né? Primeiro é a boa contabilidade, a boa organização. Na verdade, me desculpe, primeiro mesmo é um bom relacionamento interno. A direção tem que ser um time, o conselho tem que ser um time. Um time tem divergências, nem todos no time pensam igual. Então, aceitar posições divergentes, mas conviver com elas, dialogar e traçar um rumo que seja um rumo entendido pelo consenso. Então, formar esse grupo coeso de administração. Infelizmente, parte das nossas organizações econômicas não tem esse diálogo, essa transparência, essa amizade que precisa ter numa organização como as nossas, né? Então, toda vez que um agente financeiro chega numa cooperativa e houve um, depois houve o outro, não houve o conjunto das pessoas, por isso que é importante que todos da direção, pelo menos, estejam nesse dia da cooperação, nesse momento de encontro, né? Por quê? Porque isso mostra unidade, mostra disposição do trabalho num time, num grupo, né? Então, primeiro, o time, a equipe, a integração interna, né? Segundo, uma boa contabilidade, uma boa organização. Terceiro, uma boa relação com o mercado, demonstrar que vocês têm capacidade de diálogo com quem compra, de diálogo com os associados, que vocês pagam em dia, né? Tem um item que é um quinto ou sexto, não sei na ordem, vocês é que vão classificar, mas que é a ambiência. Há muita fofoca em cidades pequenas, especialmente. Então, só transitar notícia boa da cooperativa. As eventuais diferenças, divergências, dificuldades internas nunca serão dialogadas fora do grupo interno de vocês. E só divulguem as coisas boas que vocês têm. Evitem maledicência, né? Banco é bicho que as moças aí vão me permitir, mas vamos lá. Eles têm muita capacidade de se emprenhar pelo ouvido, né? Ouvem qualquer coisa e aquilo passa a ser verdade. Então, procurem evitar que más notícias, que pessoas mal intencionadas prejudiquem a imagem, prejudiquem aquilo que vocês são de fato. Transmito, por isso que relacionamento é uma coisa super importante. E a gente não vai fazer esse relacionamento com o agente financeiro só no dia do cooperativismo, no dia da cooperação, né? Nós temos que ter isso permanente. O pessoal que me conhece há mais tempo sabe que eu preconizo há muito tempo que bom dirigente de cooperativa é aquele que toma cafezinho com um agente financeiro uma vez por semana. Talvez seja exagero, né? Mas ter proximidade, ter diálogo, conhecer as pessoas, como é que elas agem, reagem, dar notícias, né? Ouvir o que ele está ouvindo, né? Que tipo de fofoca chegou nele? É positivo, é negativo? Então, trabalhem também para criar uma ambiência favorável. Tudo isso alavanca financiamento, melhora, né? Os recursos. Para que não ocorra inadimplência, uma coisa importante: vocês só podem assumir compromissos financeiros quando tiverem a certeza de que terão recursos para pagar. E, claro, há algumas situações que são imprevistas, que fogem do controle. Aí, como agir nessas situações? São várias as estratégias que vocês podem adotar, mas, especialmente, serem transparentes com vocês e com os associados. Na primeira dificuldade, não demonstrem para os associados, para os demais parceiros da direção, que vocês estão escondendo informação. Sejam transparentes. A cooperativa, a associação é de todos.
e os problemas eventuais que vocês enfrentam também tem que ser entendido como um problema de todos. Então, transparência, diálogo e busca conjunta de alternativas. Trabalhem sempre no sentido de que aquilo é um conjunto, vocês são uma parte do todo, hoje vocês são dirigentes, estão dirigentes, mas vocês não nasceram e não permanecerão o resto da vida como dirigentes. Então, a cooperativa, sim, é permanente, o conjunto é permanente. É isso que precisa ser cada vez mais fortalecido. Se vocês fizerem isso, mesmo que a inadimplência ocorra, procure evitar, mas em ela acontecendo, busque alternativas para, primeiro, pagar as dívidas menores. Não fique devendo luz, água, telefone. Depois, paguem os associados. O cooperado é o prioritário. Negociem com os fornecedores. O fundamental é ter um bom diálogo com quem fornece mercadoria para vocês e tal, mostrando que eles não podem matar a galinha dos ovos de ouro, né? Se eles não darem condições para vocês darem a volta, eles vão perder o mercado, vão perder condições, inclusive, de ter um cliente, né? Terceiro, tenha uma ótima relação, faça bons contratos, se preocupe com o contrato de venda, para quem vocês estão vendendo, a que preço, sejam claros, busquem alternativas de comercialização e não coloquem os ovos só numa cesta. Mercado é uma coisa que a gente precisa ter, o mercado institucional, o mercado privado, não deixem de ter alternativas de comercialização, tá? Tem uma outra pergunta aqui, como o atual governo federal, ou com o atual governo federal, existe a possibilidade de um freio no Pronaf? Não. O que deve acontecer, e vocês, eu acho que leram a matéria do Valor Econômico de hoje e as últimas matérias que têm saído a respeito do crédito rural, especialmente nesse jornal, o Valor Econômico, que é uma coisa que eu recomendo, custa baratinho, assinatura digital, né? É bom vocês terem essa informação diária, né? Hoje tem uma matéria muito boa sobre como é que se comporta o Banco do Brasil, como é que vai se comportar o Banco do Brasil na próxima safra, né? Como é que ele vai aplicar 103 bilhões de reais no crédito rural. E o que está visto ali, que o governo vai deixar de apoiar o médio e o grande. Neste governo, a agricultura familiar ainda vai ter espaço. Quer dizer, eu não vejo nenhuma possibilidade de que nos próximos, esse plano de safra já está dado, as taxas de juros estão muito razoáveis, né? O Pronaf teve uma pequena elevação naquela taxa para os extrativistas, para os agricultores orgânicos, agroecológicos, para o Pronaf Eco, para o Pronaf Floresta, né? Mas para a maior parte das atividades o juro ficou em 4,6 e para essas atividades de produção de alimentos e agroecológica, orgânica, a taxa de juros é 3. Então, esta safra está garantida. As próximas 3 safras, existe alguma possibilidade de elevação da taxa de juros. Aquilo que eles tentaram esse ano, que era acabar com a taxa menor, né, que era 2,5, que passou para 3, eles devem fazer na próxima safra. O Pronaf deverá ter uma taxa única, que vai ser, como a inflação está diminuindo, fruto dessa recessão que a gente vive, né? Muito provavelmente a taxa geral do Pronaf deve baixar para 4% já na safra 2021, né? E vai continuar o Pronaf. Agora, o próximo governo é outra história. Então, não há espaço hoje na sociedade, no governo, em local nenhum, para acabar com esse programa. Tem uma matéria também recente no Valor Econômico, que penso que foi de segunda-feira, que trata do tamanho dos subsídios que os países dão à agricultura. O Brasil é um dos países que menos subsidia a agricultura. Depois, se eu conseguir me lembrar, eu passo para vocês, antes do Jogo do Brasil hoje, o link da matéria para vocês lerem. A quantidade de subsídio à agricultura brasileira como um todo, né? A agricultura familiar, médio e grandes produtores, é um dos mais baixos do mundo, né? Então, espaço para acabar com o crédito rural para a agricultura familiar, acho que não existe, né? Outro questionamento com relação aos itens que podem ser empregados como garantia
e se existe mecanismo de aval solidário sem imobilização de capital no agente financeiro. Isso também é muito importante. Boas perguntas que vocês têm feito. Vamos lá. Eu vou falar com a Ellen agora, só para dizer, quando eu estiver falando muito, vocês me cortem aí, viu? Só, olha, cara, dá um tempo que nós temos que tomar ar, aí eu paro. Mas vamos lá, sobre garantias. As garantias do crédito rural, em qualquer financiamento, são negociadas entre o financiador, entre o agente financeiro, a cooperativa de crédito, o banco, a cooperativa de crédito, e quem toma o crédito, né? No crédito rural do Pronaf, para agricultores, o mais comum é o fio do bigode, né? Quando o agricultor tem uma boa relação com a cooperativa, com o banco, só a assinatura pessoal é suficiente, especialmente para financiamentos abaixo de R$ 50.000, que é o caso da maior parte dos nossos cooperados e associados, né? Quando os financiamentos são maiores, né, que 50 mil, ou financiamentos de investimento de prazo mais largo, né, em geral, o banco pede um aval ou alguma garantia real. A garantia real pode ser o bem financiado, financia um trator, o trator fica como garantia, né? Ou outro bem disponível, né? Os mecanismos de construção de garantias. Nós da Conexus temos trabalhado e vamos implementar, já temos implementado em algumas situações, um mecanismo de um fundo garantido, uma sociedade de garantia de crédito. Nós colocaremos recursos do agente financeiro numa proporção estimada daquilo que pode ser a inadimplência, né? E aí o banco fica coberto com esse recurso que a Conexus vai alcançar para o banco, vai garantir para o banco, né? Esses mecanismos podem ser feitos também com o uso do contrato de venda. Os contratos que vocês têm, quando são contratos mesmo, especialmente quando são recebíveis, né? Documentos que podem ser eventualmente usados pelo agente financeiro, comercializados, né? Exigidos o pagamento, uma garantia de pagamento de parte de quem compra, né? Isso é um ótimo sistema de garantia também. E, claro, para cooperativas é importante ter bens, e esses bens em nome escriturado, legalizados, né, em nome da cooperativa, para que possam ser dados em garantia. Nenhum agente financeiro vai financiar, por exemplo, uma máquina, se a instalação, o prédio onde a máquina será colocada, não é propriedade da cooperativa. Então, uma condição importante é que vocês tenham, sejam proprietários daquilo que a cooperativa detém. O patrimônio tem que ser da cooperativa. Então, há algumas organizações nossas que ainda estão pelejando para que a terra, os imóveis, as máquinas sejam, de fato, e constem, né, da relação de patrimônio das suas cooperativas ou organizações associativas, né? É muito importante que isso seja, dentro da cooperativa, seja patrimônio de fato, tá? Barambambam. Sabe, quais são os bancos já credenciados parceiros do Laboratório de Finanças? Sim. Primeiro, o Cicobi, por exemplo. Com o Cicobi, nós temos uma reunião marcada para o dia 8. Paulo Guilherme e eu estaremos com o Rafael, que é o superintendente de agronegócio do banco, né, que é uma pessoa muito próxima da agricultura familiar, dos extrativistas, e embora a primeira resposta que o Rafael deu lá atrás não tenha sido positiva, nós pensamos que vamos ter a assinatura do contrato, do termo de cooperação técnica, né, com o Bancob. Nos próximos 30 dias nós devemos estar com isso pronto. Mas já temos uma parceria construída com as 3 centrais Cressol, Central Baser, Central Cicoper, Central SCRS, né, com o Banco da Amazônia já assinado, isso tudo pronto e tal. Estamos também em avançada negociação com o Banco do Brasil, a diretoria de agronegócio, o diretor Marco Túlio tem se mostrado favorável à ideia, né? Então estamos construindo isso. E amanhã, às 8 da manhã, eu tenho uma videoconferência com o pessoal do Banco do Nordeste para 2 motivos, e aí me permite os companheiros da Copalme, eu vou dizer que um dos motivos é a Copalme, né, e a sua necessidade premente de recursos,
e o outro motivo é o nosso termo de cooperação técnica, né? Então, nós estamos trabalhando também com o Bancicred, com uma possibilidade bastante importante de avanço. A Unicafs também é nossa parceira, embora não seja um agente financeiro, né? Então, Banco da Amazônia, as Cressóis e Banco do Brasil, praticamente assegurados. Bancicred em conversação, Bancoop em conversação, Banco do Nordeste em conversação mais distante, um pouquinho mais longe ainda, né? Existe possibilidade de fazermos contato com a superintendência de algum banco, já que os gerentes se fecham para negociações com as cooperativas? Ah, ótima pergunta. Em crédito, em financiamento, relacionamento não tem começo, nem meio, nem fim. Toda vez que a gente enfrenta uma unha encravada no local, a gente tem que procurar a cura daquela unha, né? O tratamento adequado. Às vezes, o tratamento adequado não é na primeira extração, como quase sempre a unha encravada, o melhor é tirar o gerente de lá, nem sempre a gente consegue, né? Então, quem é o chefe do gerente? Como é que funciona todos os bancos? As cooperativas de crédito são assim também, né? Nas cooperativas de crédito, tem as centrais de crédito. Por exemplo, o Bancob do Espírito Santo, o Cicobi, né? Tem uma central de crédito no Espírito Santo, que é muito boa, por sinal, muito bem administrada, de fácil diálogo. Então, os nossos companheiros aí do Espírito Santo não deixem de dialogar com esse pessoal. Sempre que possível, de tempos em tempos, visitem a superintendência, as centrais, né, dos bancos. Então, conhecer o superintendente do Banco do Brasil de Minas Gerais, numa ida para Belo Horizonte, solicitar uma audiência com ele, fazer esse dia da cooperação com ele também, apresentar a cooperativa, a associação para ele, né, ajuda muito. Lembrem-se que tanto os superintendentes quanto os gerentes, né, mudam bastante. Então, essa periodicidade de visitas às superintendências tem que ser, no mínimo, semestral ou coisa do tipo. Com o gerente muito mais assíduo, no mínimo mensal, e com o pessoal da superintendência, uma vez a cada 6 meses, é bom, né? E sempre que vocês tiverem dificuldade, tiverem uma unha encravada lá na agência, não deixe de buscar o apoio da superintendência. Então, ter um nome, o telefone, o endereço eletrônico, né, do superintendente, do responsável pela área de crédito rural daquela organização financeira, ajuda muito. Se vocês não resolvem na agência, e sempre que vocês precisarem dessa superintendência, desse chefe maior, né, avisem o cara do banco. Não deem o bypass, né, não façam uma ação sorrateira. Né? Digo, olha, a gente não está conseguindo dialogar, não estamos avançando, não estamos nos acertando, eu vou procurar conversar com o fulano, que é o teu superior e tal, para ver se ele nos ajuda. No caso do Banco do Brasil, há superintendências regionais, né? Tem a superintendência estadual e muitos estados têm uma superintendência regional, que quase sempre fica mais próxima, né, da cooperativa de vocês. Então, conhecer os superintendentes regionais é uma necessidade, assim como, eventualmente, a superintendência estadual também, né? Ajuda muito essa aproximação. O Banco da Amazônia também tem essa configuração, né? Tem várias superintendências, então dialogar com esse pessoal ajuda muito. Por último, quando vocês não conseguem falar nem com o gerente, nem com a superintendência regional ou superintendência estadual, nós estamos dispostos, conexos aí, né? Eu nomeio aqui o Alaor, o Mauri, eu, o Paulo Guilherme, Karina e o grupo todo, né? A mediarmos a negociação com as direções gerais dos bancos. Nós temos, como vamos fazer agora com o Banco do Nordeste, em função da premência que temos lá com essa cooperativa da Bahia. Né? Nós precisamos que eles encontrem junto com a gente, nós já desenhamos, mas queremos ver se dá jogo, né? O financiamento direto aos produtores com a administração do recurso feita por aqueles que os financiados, né, decidirem, que deverá ser a cooperativa, tá? Então, usem essas estratégias, não dialoguem só no local, mas dialoguem também para cima, né? Quais os bancos credenciados? Já falei, existe possibilidades também, né? Contato com a superintendência, né? Sim.
Cessaram as perguntas. Sucesso. Senhores, vocês têm um dia importante no sábado, que é, né, esse outro compromisso não está escrito, mas que nós gostaríamos que vocês, seguramente você já tem isso no seu horizonte, né? Deem muitas entrevistas, façam matérias, mostrem o que é a cooperação, como é que vocês trabalham no cooperativismo, por que apoiar a cooperativa, o associativismo, o cooperativismo é importante, né? Como é que vocês praticam isso, né? Como é que vocês interagem internamente? Demonstrem na prática para a comunidade para a comunidade ou para as comunidades onde vocês atuam, como é que vocês atuam? Façam essa apresentação de quem vocês são, como é que vocês agem para todo mundo. Não deixe de cacarejar. Galinha boa é aquela que bota o ovo e cacareja. Façam isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham sucesso nas 3 atividades. Nós ficamos à disposição para eventualmente auxiliarmos, né? E no percurso aí nós vamos tratando, nós temos várias organizações que já estão participando do Laboratório de Finanças e queremos ver se avançamos com todas elas, né? Eu não vou listar todas elas aqui, mas são 10 ou 12 já, das 21 que participam da jornada, né? Nós queremos ver se conseguimos avançar na obtenção de recurso barato, farto, que é o crédito rural. Um abraço e até uma próxima.